Objetivamente, eu vou trazer duas questões. A primeira foi tratada pelo Dr. Fábio Sena, que é a questão do impacto do censo sobre o número de cadeiras das câmaras, né? Ele trouxe alguns exemplos aqui, que são exemplos até que estavam também na minha tabelinha, de Recife, por exemplo, que tinham 39, agora são, pelo novo censo de 2022, caíram para 37 cadeiras. O último censo foi no ano de 2020, 2010, se eu não me engano, mas foi 2010, são há 10 anos, mais ou menos 10 anos. E esse agora houve alteração, algumas câmaras perderam e outras ganharam. É importante observar o seguinte, que o fato de ganhar cadeiras, como até o doutor falou, não é automático, porque a nossa Constituição, ela estabelece lá no artigo 29, salvo me engano, acho que é o inciso 5 ou 6, o número máximo de cadeiras nas câmaras de acordo com as faixas de habitantes. E aí, para o estabelecimento exato do número de cadeiras, isso deve ser determinado em lei orgânica do município. Então, por exemplo, no município aqui de Araripina, que, de acordo com o censo, são 15 vagas, pode subir para 17, isso não é automático. O município ele tem que deliberar a respeito de sua lei orgânica para aumentar o número de cadeiras. Inclusive, isso é alimentado nos sistemas da Justiça Eleitoral para que nós calculemos os quocientes eleitoral, o quociente partidário, como o colega me falou agora mesmo. Tá? Então, o primeiro aspecto que eu trago é esse. O segundo, que tem relação com o censo e a seara eleitoral, que esse eu vou falar do ponto de vista, eu digo acadêmico, mas eu acho pouco provável que aconteça, é a possibilidade de a Justiça Eleitoral realizar correção e revisão do eleitorado. Existe uma resolução do TSE 23659 de 2021, que é uma resolução nova que trata do cadastro eleitoral. É uma resolução bastante, digamos assim, inclusiva. Ela substituiu uma resolução de 2013, que era que tratava do cadastro eleitoral, e lá, pelos artigos finaizinhos, 102 e 105, trazem algumas hipóteses de correção e revisão do eleitorado. Entre elas, por exemplo, ele fala aqui que é passível de correção do eleitorado quando o eleitorado for superior a 2 vezes o dobro da população entre 10 e 15 anos, mais a soma da população superior a 70 anos. Então, é possível que haja correção caso algum município se enquadre nesses parâmetros, mas também a depender da conveniência do Tribunal Superior Eleitoral. Eu estou falando inicialmente que isso é do ponto de vista acadêmico, porque eu já sei que não há ideia do TSE de realizar nem correção nem revisão do eleitorado, por causa dos custos e da proximidade das eleições. Inclusive, também a Justiça Eleitoral está envolvida agora em outubro na eleição dos conselhos tutelares. Então, provavelmente não haverá nem correção nem revisão do eleitorado, mas como a proposta de tema é os impactos do censo 2022 na seara eleitoral, o destaque objetivo que eu quero trazer é número de cadeiras nas câmaras, lembrando que para aqueles municípios nos quais é possível aumentar o número de cadeiras, isso não se dá de forma automática, tem que ter uma regulamentação seguindo, inclusive, o princípio da anualidade eleitoral na lei orgânica do município, no sentido de aumentar para o limite máximo permitido pela Constituição, já que com o censo o município passa a alçar um outro, digamos assim, outro patamar, e a questão da revisão e da correção do eleitorado. E eu disse que seria breve. Você ainda tem 3 minutos. Tenho 3, né? Ótimo. Nesses 3 minutos, eu gostaria de dizer o seguinte, sobretudo para aqueles que pretendem ser candidatos ou para aqueles que pretendem militar, seja na área advocatícia, seja na área contábil, nas candidaturas. Eu queria dizer, pessoal, que o processo eleitoral ele já começou. É muito importante que nós nos atualizemos com a legislação eleitoral agora. Eu estou aqui, por exemplo, na mão com um ofício que a Câmara dos Deputados enviou ontem, né, ao Senado Federal,
do projeto de lei que vai definir provavelmente as regras em 2024. Foi dia 19 de setembro, hoje é dia 20. E aí o Senado tem até um ano antes para deliberar e o presidente da República sancionar as regras que definirão a eleição do ano que vem. É muito importante a questão da capacitação. Eventos desta natureza, eles são muito louváveis, porque normalmente eu costumo dizer muito, eu sou professor da pós há um tempo, dou palestra, dou aula, eu digo, olha, o pessoal que costuma participar desses eventos são aquelas pessoas que menos dão trabalho. Eu não diria nem a justiça eleitoral, a si próprio. São as pessoas que têm seus registros de candidaturas deferidos sem nenhum problema, têm os processos de prestação de contas, que é a minha área especificamente, sem nenhum problema, porque às vezes se esquecem das prestações de contas, que é o lá no final, e aí tem um jargão muito comum na política que você ganha, mas perde. Porque na prestação de contas, às vezes é alvo de uma ação de investigação judicial eleitoral, perde o mandato, agora tem muito dinheiro público à disposição das campanhas com fundo especial, e aí de repente tem que devolver esses recursos ao Tesouro Nacional. A Justiça Eleitoral tem batido firme na questão da utilização dos recursos públicos que estão à disposição da campanha. E aí eu costumo, e digo novamente, ressalto a importância da capacitação prévia, a importância da participação de eventos dessa natureza. Eu só tenho a dizer que todas as pessoas que procuram se capacitar são aquelas que não têm problema, não têm surpresa no processo eleitoral.